Eu te peço agora, Jesus, que a tua palavra possa ir como uma flecha certeira ao coração de cada vida aqui, Senhor. Que possa, Senhor Jesus, trazer resposta, Jesus, que possa confrontar o que tem que ser confrontado, consolar o que tem que ser consolado, Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, saber que o Senhor tem um Deus que fala conosco, Jesus, e que essa palavra possa dar fruto, Senhor Jesus, em nossas vidas, que é o mais importante, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, a gente vai ler bastante a palavra. Eu sempre gosto de trazer bastantes versículos, porque a gente vai vendo que tudo que é falado, na verdade, não é nosso, é Deus. E eu vou trazer uma mensagem hoje para vocês, que há um tempo atrás, na verdade não faz umas 2 semanas, eu acho isso muito engraçado, eu sempre falo isso. Parece que quando Deus fala no meu coração alguma palavra assim, eu já imagino, já vai vir. Não tarda, 2 semanas depois, 1 semana o pastor vem e fala: Ô Fê, quer trazer a palavra? Aí eu já falo, já sabia já. Graças a Deus, Deus está me antevendo, então isso é bom, porque dá tempo de preparar. E é uma ministração que eu nunca trouxe, na verdade eu escuto poucas vezes a gente falar dessa forma, talvez dessa abordagem. E isso daí veio na minha cabeça, porque eu estou lendo Mateus, eu vou trazer bastante referência de Mateus, no meu devocional esse mês eu estou lendo Mateus junto com a Emily, e outra porque a gente estava louvando, acho que foi uma quarta-feira, o louvor Quero Ser Como Criança, e aí eu lendo a palavra, e aí me confrontou junto com aquele louvor, e a mensagem de hoje é: Quero ser como criança. E muito legal preparar essa mensagem, porque eu fui consultar minha esposa sobre algumas coisas, se eu estava falando alguma mentira, alguma coisa que não tenha nada a ver, porque ela que está no dia a dia com crianças. E aí foi legal que muitas coisas do que ela foi falando realmente confronta com aquilo que eu queria trazer e com aquilo que Deus estava colocando no meu coração. E antes da gente ler alguma passagem bíblica, eu estava pesquisando. Eu gosto dessas ministrações na qual às vezes eu preciso ir a fundo em algum assunto que eu não entendo. Por exemplo, Jesus na Bíblia vai falar muito sobre parábolas da vinha. E aí eu gosto de pesquisar como que era o processo da fabricação da vinha, como que era o processo de colheita, como que era feito. Isso daí eu gosto de entrar nos assuntos específicos. E esse eu, como sempre faço, fui pesquisar no Google o que a gente faz. O que é ser uma criança, né? Uma pergunta meio óbvia, aí aparecem vários links. E aí eu lendo aquilo, eu agradecendo a Deus, falando, fez um elo com que é realmente você se tornar um novo cristão. E eu vou ler algumas frases do que eu encontrei e vou substituir a palavra criança pela palavra cristão. E a gente vai ver. Isso daí está lá, coloca lá no Google que você vai ver. O primeiro site que aparecer vai aparecer essas frases. E a primeira é: as mudanças que ocorrem na criança acontecem de forma gradual e vão se sobrepondo. Cada criança se desenvolve de forma particular. Não devemos antecipar as etapas de desenvolvimento, mas precisamos dar estímulos para que a criança se desenvolva. Vamos trocar? As mudanças que ocorrem no cristão acontecem de forma gradual. Que você chega, você é cristão, vai mudando, né? Alguns, aí ele vai falar, e vão se sobrepondo, mudança sobre mudança. Cada cristão se desenvolve de forma particular. Ninguém é igual a ninguém. Tem gente que chega na igreja, um dia larga tudo e não faz mais nada. Tem uns que vão largando uma coisinha hoje, outra amanhã. Cada cristão tem seu jeito. Não devemos antecipar a etapa de desenvolvimento, mas precisamos estimular os cristãos para que se desenvolva. É o que estamos fazendo aqui. É um estímulo para que nós podemos desenvolver. Aí tinha outra. A criança precisa aprender a lidar com suas emoções, daí a necessidade de pais e professores estarem atentos para ensiná-la com amor e firmeza. Vamos trocar? O cristão precisa aprender a lidar com suas emoções. Difícil. Daí a necessidade de pastores e líderes estarem atentos para ensiná-lo com amor e firmeza. Pastores, líderes, a Bíblia, Jesus. Você vê como que... Põe a outra, Nando. A criança gosta de ouvir histórias. O cristão que não gosta de ouvir histórias, nem olhe para isso daqui, porque o que mais tem aqui é história. É história atrás de história. Mais uma. Na medida em que a criança se desenvolve, os pais devem delegar algumas responsabilidades simples. Na medida em que o cristão vai se desenvolvendo,
os pastores, os líderes vão delegando. Um dia você começa trazendo uma ministração, alguma coisinha, você vai ajudar na porta, vai ajudar no som e delegando funções. E para acabar, é nessa fase que o caráter da criança é moldado. E não é diferente. É nessa fase que quem se converte, o caráter do cristão é moldado. Então vocês veem certa similaridade com o processo infantil com a nossa vida do cristão. Tem diversas coisas que se moldam, são parecidos. A nossa vida tem algumas coisas parecidas. E agora vamos para a palavra. Lá em Mateus 19, verso 13 e 14. Eu vou complementar com Lucas, que é a mesma passagem, ele só acrescenta um versículo. Lá fala assim: depois trouxeram as crianças, então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixa-me os meninos, ou os pequeninos, ou as crianças, e não os estorveis de vir a mim, porque os tais é o reino dos céus. Isso não vai estar, mas está lá em Lucas, ele fala: em verdade vos digo, qualquer um que não receber o reino de Deus, dos céus, como um menino ou como uma criança, não entrará nele. E lendo essas passagens que eu falei, mas por que a gente tem que ser como uma criança? E eu fui perguntar para Deus, sabendo que eu tinha uma mensagem para Deus, eu falei para Deus, minha oração sincera foi: Deus, me mostra, por que o Senhor fala sobre as crianças e por que nós devemos ser, e quem não receber os reinos dos céus como uma criança, não deverá entrar neles. E eu fiquei meditando nesses dois temas, sobre a criança e sobre o reino dos céus. E eu começo a dividir em 5 tópicos, e bem rápido, não vou me alongar muito, e começa, de certa forma, um pouco mais tranquilo e vai piorando um pouquinho, mas eu vou trazendo e vou comparando com algumas coisas que a gente passa e a gente vê se identifica ou não. Então, vamos lá. Primeira coisa, Mateus 18, do 1 ao 4. Eu vou ler aqui na minha linguagem, que está na NVI, talvez seja de maior entendimento, ou entendimento mais fácil. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior dos reinos dos céus? Até os discípulos tinham competição, você vê? Como que... E chamando, porque teve um deles que quis... Um falou: posso me sentar à esquerda, outro à direita? E chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. De novo, a mesma coisa, temos que ser crianças para entrar no reino do céu. Portanto, quem se faz humilde como essas crianças é o maior no reino dos céus. Então, a resposta a quem é o maior é quem se faz humilde. E quem gosta de anotar, o primeiro tópico é humildade. Humildade é algo que muitas vezes não é uma coisa que a gente fala muito sobre humildade. Tem gente que tem que ser humilde, mas a humildade é difícil no nosso dia a dia, porque a humildade é você saber que você tem a sua individualidade e reconhecer a humildade, a particularidade do outro em algumas situações. E como a Jéssica falou aqui, nós somos meio que egocêntricos ou egoístas, alguma palavra assim, ela estava ministrando, eu estava pensando, falei: é verdade, faz link com o que eu vou falar. Porque quando você é humilde, automaticamente você tem que ser uma pessoa grata. Você é uma pessoa que reconhece os seus erros. Quem aqui reconhece os erros fáceis? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem aqui não reconhece, às vezes, ou tem uma dificuldade, ou às vezes quando você faz alguma coisa errada, é difícil. Quem aqui não tem uma certa dificuldade de reconhecer que eu errei? Às vezes com Deus, primeiramente. Quantas vezes nós erramos com Deus? Todos os dias nós erramos tanto com Deus. Nós reconhecemos nossos erros primeiramente com nossa família, porque onde a gente mais erra é com a nossa família. A gente está 24 horas com ela, é a nossa família que sabe e que a gente erra muito. E como é difícil, às vezes, a gente dá uma vacilada e depois a gente vai lá e fala: é verdade, você tinha razão, né? Eu falei mesmo, foi erro meu. E eu e a Emily, a gente está nessa fase bem legal agora, porque ela está dirigindo para lá e para cá. E essa fase aqui é uma fase muito legal, porque quem ensina a dirigir quer que a pessoa dirija igual você.
A pessoa tem um jeito dela de dirigir. Só que aí você fica apontando. Ah, não, vai pra lá, não faz isso. É uma loucura isso daí. Por quê? Você fica toda hora apontando erro. Ela fala, eu vou dirigir sozinho, porque você só fica apontando meus erros. Mas é porque eu falei, mas é para te ensinar. E é difícil a gente aprender quando é um erro e quando a gente falha mesmo. Então, a humildade é algo que tem que estar no DNA do cristão. Porque quem sabe aqui o que é o contrário da humildade? O que é? Alguém sabe? Alguém? Chuta. Orgulho, arrogância, soberba, tudo isso coisas que Deus abomina. E quantas vezes nós não somos arrogantes? Quantas vezes nós estamos com a razão, temos o direito de ser arrogante e somos arrogantes? Porque tem às vezes que a gente, quantas situações parece que vem quicando, né? Vem o erro, você tem a razão e você vai igual um gigante, né? E às vezes é nesse momento que a gente tem que lembrar que nós temos que ser igual criança, humilde. Desfaleço, tenho a razão, tenho, mas eu vou com humildade. Dá licença? Opa, desculpa atrapalhar. Sabe? Esse é o DNA do cristão. Porque a gente é a imagem de testemunha de Cristo lá fora. E eu vou chegar num ponto aqui, lá embaixo, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lado de parecer com Cristo. Mas o primeiro lado que a gente tem que trabalhar é esse lado. É a humildade. Porque como no verso 18:4 fala, portanto, quem se faz humilde como criança, ou como esta criança, este é o maior no reino do céu. Então, a gente já sabe que nós temos que ser humildes, ser gratos, reconhecer os erros, tudo coisa que a gente tem dificuldade, não faz muitas vezes no nosso dia a dia, e acaba tendo que sempre quando vier a acontecer essa situação de eu posso ser arrogante, eu tenho razão, a soberba está comigo, eu vou lá e vou humilhar essa pessoa, que ela vai ver que o que ela fez comigo não deveria fazer, eu vou falar um... Aí você, sou criança, tenho que ser humilde. Amém? É difícil, né? Eu falo isso, mas difícil é você pregar, irmãos, vou abrir o coração para vocês, isso. Você pregar isso, porque quando você prega isso, você tem que viver isso. E é uma autocobrança. Então, quando a gente fala sobre isso, se para vocês que estão ouvindo a mensagem numa situação vai vir uma cobrança, para mim que está falando, pode ter certeza que a cobrança é muito maior. Porque quando eu tenho uma atitude diferente disso, eu tenho que lembrar de cada ministração. E quanto mais você vai ministrando, daqui a pouco você já falou de muitas coisas e você toda hora está sendo confrontado contra o que você fala. Então, por isso que é importante, a gente sempre está aqui e reconhecendo e mostrando o nosso lado. Porque não é fácil. Falar que é fácil ser humilde, não é. Mas vamos para o segundo tópico, que vai melhorar. O segundo é confiança. Porque repara nas crianças. Se o pai fala, pula, ela pula. Se o pai fala, vem, tem uma criança atravessando a rua, o pai fala, vem, ela olha para o lado e vê se tem carro. Ah, não, está vindo um carro a 50. Ela vai, ela confia no que o pai fala. Se o pai, ela está numa piscina e o pai está lá embaixo, ela não sabe nadar, mas o pai fala, pode vir, o pai te segura. O que ela faz? Pula. E aí eu estava vendo alguns exemplos e tem uma corrida que é muito exemplo de confiança. É corrida de pessoas com deficiências visuais. Você sabe como funciona? Alguém já viu como funciona isso? Eles se amarram com outra pessoa e ficam os dois amarrados. Aí começa e vai os dois correndo. Os dois têm que treinar todo dia junto. E tem uma regra nessa corrida. Aquilo que amarra entre eles não pode ser maior do que 1 metro. Sabe por quê? Eles têm que estar pertinho. E aí na hora eu já pensei, meu Deus, é assim com Deus também, irmão. É difícil você confiar em Deus quando você estiver longe. Para confiar em Deus vai ter que ser essa mesma corrida. Eu estava lendo sobre isso, eu estava pensando, meu Deus, é isso, é isso, é isso. Eu não vou conseguir correr longe de Deus, senão eu não vou conseguir confiar em alguém que estou longe, alguém que eu não conheço. Quantas vezes vem uma criancinha, e aí, com a mãe, ela é toda extrovertida, aí chega e fala, oi, dá oi pro amigo da mãe. A criança fica, fala, conta até 10. Ontem a gente estava no aniversário, e tinha uma criancinha super falante, conta até 10. E ela, faz não sei o quê, qual que é o nome? E ela só olhava. Sabe por quê? Porque ela não tem confiança, ela não corre junto. Mas quando chega a mãe fala, conta até 10. Ela, 1, 2, 3, por quê? A mãe, ela tem confiança, ela anda junto, ela caminha. Então não adianta a gente querer ser como crianças, querer confiar no Pai Celestial, se a gente não anda junto com Ele. Tem que ser uma caminhada dia após dia. E tem que ser isso daqui, não pode ser maior do que 1 metro a nossa distância, não pode ser maior do que um dia sem Ele. Vamos colocar assim, em vez de 1 metro, um dia sem Ele, sem falar com Ele, senão a gente não vai conseguir confiar.
Como é difícil confiar nas pessoas. Quem aqui confia em 50 pessoas? Alguém aqui confia em 50 pessoas? Em 10. De 5 a 10. De 1 a 5. Acho que é a maioria, né? São 5, 10 pessoas que a gente confia. E essas pessoas geralmente andam lado a lado, ou já andaram por um bom período e se mostraram fiéis, e hoje em dia, mesmo à distância, não faz isso. Mas geralmente quem que a gente confia são pessoas que nós andamos lado a lado. Então, se você quer ter uma caminhada com Deus e quer aprender a confiar em Deus, não tem segredo. O segredo é lado a lado com Cristo. É dia a dia. Não tem como fugir. E quando a gente confia, eu até trouxe um versículo. Eu nem falei do Filipenses lá sobre a humildade, né? Pode pular, não. Quem confia, tem um versículo que fala, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em quem? Em nosso Deus, em Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus, amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então tá bom, então isso é importante. Então, a gente aprendeu duas coisas nessa noite. Que o maior do reino dos céus, ou para nós se fazer o maior, tem que ser quem? O menor, ou humilde. Nós temos que também ter essa habilidade como as crianças, em se entregar, em confiar, em pular. Quando o pai fala venha, você vem. Quando o pai fala salta, você salta. E ouvir a voz de Deus. E o terceiro tópico é dependência. E aí, esse tópico aqui, eu coloquei ele justamente depois. Porque quem não confia, não depende. Não depende. Se você não aprender a confiar, você para aqui. Ó. Se você não está confiando em Deus, você para aqui a mensagem e fala, preciso trabalhar a confiança, porque para baixo vai só piorando. Porque é uma escala. Eu não consigo depender de alguém que eu não confio. Quem aqui confia em Deus? Quantos aqui dependem de Deus? Amém. Então, e depender é algo que lá em Mateus 6 fala. Portanto, eu vos digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao de comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto que de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Quantas aqui pegam uma criancinha de 3 anos, ela acordou e falou, oi mãe, você fez compra no mercado? A criança só quer abrir a geladeira e pegar. Você comprou roupa para mim? Tem roupa? Quando é criança, irmão, a criança só vive. Ela não fica afoita, ela quer brincar e viver a vida dela sem se preocupar com o que há de vestir, o que há de comer. Então, isso é um exemplo de dependência. A criança sabe ser dependente dos pais. Desde quando ela nasce, ela já nasce dependente do pai. E nós, se nós não tivermos uma dependência de Cristo, depender de Cristo é libertador. Quando a gente entende o que é depender. Porque quando eu dependo, eu me angustio menos, eu me preocupo menos. Na prática, não é fácil. Não é fácil. Mas quando eu lembro que eu tenho um Deus que eu dependo, eu sei que no exato momento Ele vai agir. Se Ele não agiu, é porque não é o momento que Ele tem que agir. E aí quando a gente tem dependência, a gente para de se preocupar com as coisas que a gente não controla. E sabe que tem um Deus que cuida dessas coisas. E a gente se preocupa com aquilo que a gente pode controlar. Então, quando a gente consegue viver dependendo de Deus, a nossa vida flui. Quantas pessoas hoje estão tristes, estão presas, estão amarradas por situações que elas estão... Talvez você está aqui no culto, pensando em alguma situação, em algo que está te tirando o sono, tirando a noite. E você simplesmente tem que depender. Mas talvez você não depende porque você não confia. Então, nessa noite, irmãos, é noite de reflexão. É uma palavra para nós refletirmos sobre nós mesmos, sobre aquilo que está dentro dos nossos corações, e sobre aquilo que nós estamos vivendo, e sobre aquilo que a gente precisa mudar. Porque depender não é fácil, porque se a gente depende é porque muitas vezes a gente não tem controle, a gente escolhe depender quando a gente já não consegue fazer mais nada. Quando a gente pode pôr a mão, a gente põe. Aí quando a gente chega na situação que depender, é que a gente fala, meu Deus, agora eu estou pela fé. Agora eu não faço mais nada. Agora é o Senhor. Aí eu estou dependendo de Deus. Só que aí o que a gente fica? Agora eu estou com o Senhor, mas meu Deus do céu, como que vai ser? A gente é humano, e quem falar que é diferente disso... está numa evolução, num patamar já diferenciado, porque a gente se preocupa. Mas a palavra fala para nós não nos preocuparmos com aquilo que nós nos angustiamos, com o que há de beber, com o que há de comer, que Deus proverá, Deus vai agir, Deus vai entrar no momento certo, na hora certa, e se Ele não entrou, é porque não é a hora. Aí, não parece fácil? Então tá bom. Aí,
acabou a preocupação. Seria bom se a gente conseguisse colocar isso, mas a gente tem que, sabe, Paulo fala, eu falo isso para que isso encacuque na cabeça de vocês, que a palavra entre, fique na nossa cabeça, e toda vez que vier o problema, eu lembro. Vem um problema, eu lembro, porque a nossa raiz humana é um caos. É um caos. A gente é tudo meio estranho. Ainda mais hoje em dia, a gente estava falando na empresa isso. Eu falei, acho que todo mundo é louco hoje em dia. O mais normal é estranho. Você pode reparar, gente. Tem hora que a gente vai reparando as coisas que a gente faz, os nossos, às vezes, as coisas que a gente se preocupa, sabe, as nossas atitudes, tá pensando, a gente é meio estranho mesmo. Se a gente for ver a nossa raiz, é meio doidinho assim. E a gente precisa de um Deus que chega lá e nivela isso daí, cuida disso tudo e guarde. Agora, irmãos, a gente vai começar a descer um pouquinho mais o nível. Agora o calo começa a apertar. E agora dói. Pelo menos para mim. Não sei se para vocês. Que criança. O que o pai mais faz com o filho? É treiná-lo a obedecer. E aqui entra num ponto que é muito difícil. Porque obedecer a Cristo, irmãos, não é fácil. Se fosse fácil, não teríamos essa luta, essa dificuldade, não teríamos esse dia a dia, não necessitaríamos de tantas mensagens. Seria muito fácil. Mas o caminho do cristão é como? Estreito. Mas é um caminho que leva para onde? Para a glória. Antes um estreito que leva para cima do que um largo que leva para baixo. Amém? Todo mundo pensa, eu penso assim. E obediência. E quando a gente fala em obediência, eu estava falando com a Emily, ela estava falando isso. Que a aprendizagem está muito linkada aos nossos pais. Aquilo que a gente vê dos nossos pais. E aí a gente está falando que tem pais que às vezes são boca suja. E a criança, às vezes, com 3 aninhos, está falando palavrão para o aluno, para o amigo. Porque o pai é boca suja. E a criança aprendeu que ela tem que ser boca suja. E é o jeito dela ser boca suja. E sem saber, ela está imitando o pai, falando as coisas que ele acha. E se a gente aprende por espelhamento do que a gente vê do pai, olha o que a gente vê de Jesus, de Deus, as coisas maravilhosas. Mas o problema é que muitas vezes a gente não olha para o pai, a gente olha para cá, a gente olha para o amigo, a gente olha para a terra, a gente olha para o que a gente vive aqui. E esquece que a nossa referência de obediência é aqui, ó. Está aqui, ó. Vamos ler aqui que a gente vai entender o que é referência e o que a gente tem que olhar. Porque é assim que a criança aprende. Ela olha para o pai fala não, ela fala não. Por isso que as primeiras palavras que a criança fala é o nome do pai, o nome da mãe e não. Toda criancinha que é pequenininha, geralmente, é não, não. Por quê? É o que ela mais escuta, é não, não, não toda hora. E como é difícil obedecer. E aqui, eu fui mais fundo, porque eu estava meditando sobre uma história, e tem uma história aqui na Bíblia que mostra exatamente isso. É a história de Josué. Quantos aqui conhecem? Quem lembra aqui? Quem não lembra, vou lembrar. Agora quer ver? Vou falar. Que marchou, vem com Josué lutar em Jericó. O pessoal lembra, né? Aquele que rodou, deu as 7 voltas, o pessoal lembra. Então, qual que é a história? Estava lá Josué, na cidade, Jericó, grande, difícil, armadas, muros, edificações, tudo ali. Não vou ler porque senão a gente vai ter que ler 2 capítulos. Vou resumir para vocês. E ele vai lá, pede uma estratégia e Deus fala, marcha. Ele vai lá, marcha e as muralhas caíram. Aí todo mundo, glória a Deus. Aí Josué sai e tem uma segunda luta contra Ai, é a cidade. E aí Deus deu uma ordem para ele. Lá em Josué 6,18 ele fala, quando eles lutam em Jericó e derrubam tudo, ele fala, fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Essa foi a ordem, sim ou não? Deus deu uma ordem para eles não pegar nada. E beleza. Aí eles vão lá, vão enfrentar Ai. Ai, comparado a Jericó, deixa eu ver como posso explicar. Sei lá, é tipo você enfrentar o Corinthians também tá ruim, mas vou ter que falar, vai. Palmeiras, que é um grande, médio. Fala pro meu sogro aí. E depois você jogar contra o 15 de Piracicaba. É mais ou menos isso que estava acontecendo. Eles ganharam do Palmeiras e estão indo para o jogo contra o 15 de Piracicaba. Para quem gosta de futebol entender, esse é o jogo. Só que eles vão falar, o quê? Eu vou jogar contra o 15 de Piracicaba?
eu vou botar só os reserva. Esse time é muito fraquinho. Manda só 3.000 homens para lá. Eles foram lá. Chegaram lá. O Alex gostou do Palmeiras, né, Alex? Chegaram lá. Perderam. Perderam a guerra. Como? Como pode? E aí Josué chega, se desmonta perante Deus e ora e fala para Deus: como o Senhor fez isso? Isso não é vergonha só para nós, mas vergonha para o seu nome. Agora os cananeus vão ver isso e vão vir nos atacar. E ele fica todo preocupado, porque se a gente perdeu para um time pequeno ou para uma cidade pequena, os grandãos vão querer nos engolir. E aí Deus fala para ele: tem algo de errado aí no meio. Tem uma desobediência aí no meio. Procura aí, chama cada tribo, aí de cada tribo você divide em clã, em cada clã você pega uma família um representante, Deus dá toda a estratégia para ele. E ele chega lá e vai, chega em quem? Em Acã. Aí chega Acã e ele pergunta. Aí Acã fala: em nome de Deus, você fez alguma coisa lá? Você trouxe? Aí ele: trouxe uma capa, 2 quilos de prata e 600 gramas de ouro. Aí achamos a razão do problema. Aí ele pega, Acã, vamos lá ver, achou? Acã, o que faz? Apedrejado e queimado. E aí Josué volta e fala: Deus, e agora? Agora você reúne todo o seu exército, vou te armar uma emboscada e você vai contra esse povo. E aí, olha que doido, quando a gente para ver. E você vai lá e enfrenta. E depois que você enfrentar e ganhar, você pega tudo os despojos deles, animais, e pode pegar tudo que é deles. Irmão, nessa história, eles vão lá, ganham e pegam todos os animais, os despojos. Esse é um exemplo de desobediência. E às vezes, o que a gente tem que entender é que a desobediência não é exatamente o ato. Vocês viram que em uma história, em um local podia pegar e no outro não podia pegar. Às vezes na nossa vida tem coisas que Deus vai falar: agora você vai fazer, agora você não vai fazer. Mas Senhor, não tem nada demais. Mas quando é a ordem do Senhor, a gente tem que ser obediente. Independente se uma hora podia e agora não pode. Mas se o Senhor falou, parou, chega, até aqui você fez isso, até aqui você tem que parar. E a nossa maior dificuldade é entender isso. Nossa, mas por quê? Imagina eles falando: nossa, a gente perdeu uma guerra porque pegou os despojos de Jericó e agora em Ai a gente pode pegar tudo. É a ordem de Deus. Deus mandou você fazer isso, você faz. Deus mandou aquilo, você faz. E aí, o que vem a obediência quando a gente vai contra a obediência? Acã tomou as pedradas por bobeira, por pegar aquilo que não deveria. Não precisava daquilo. Não precisava, mas os olhos, ele fala que ainda, parece que enalteceu perante os olhos dele, aquela capa bela. Ele fala de uma forma toda romantizada sobre o porquê que ele pegou aquilo. É erro. Não importa se é de uma forma bonitinha que você vai falar ou não. Se está contra a vontade do Senhor, você está em desobediência. E aí, isso é difícil, irmãos. Como é difícil obedecer a Deus. Porque a gente tem que ser cada vez mais... isso eu largo, porque eu falei, o caminho é estreito, a gente vai largando uma coisa, vai largando outra. Para me obedecer, eu não posso mais fazer isso, eu não posso fazer mais aquilo, eu tenho que despojar disso. E é difícil, eu estava vendo uma mensagem que falava sobre a dor da remoção. Como é difícil a gente remover algo que a gente faz, algo que a gente está acostumado. É difícil, dói na gente. E a gente tem que aprender. E aí dessa história aqui de Josué, rapidamente, sobre obediência, às vezes a gente tem que tomar cuidado com a nossa desobediência, mas também com a desobediência das pessoas que estão junto conosco. O povo todo ali naquele momento perdeu a guerra por conta de um homem que desobedeceu. E muitas vezes na nossa vida, dependendo da situação, às vezes por uma pessoa em desobediência, pode ser que dê ruim. Então a gente tem que vigiar. A gente não consegue saber se fulano, se a gente está aqui no louvor, se a Emily, se a Jéssica, se o Marcelo estão em desobediência ou não. Mas dependendo da situação, e Deus mostra pra gente, tem situações que a gente tem que se abster de pessoas, porque a gente sabe. Você está no meio de gente de só rodinha. Aí você sempre sabe que tem um que gosta de uma coisinha errada, gosta de usar alguma coisa, gosta de fazer tal coisa. Não tem jeito. Ou sai, ou se não, casa cai para todo mundo. Porque a gente que é jovem, quem é jovem sabe disso. Tem coisa que às vezes você vai rodar, vai cair,
por desobediência de outros, e você está no meio, você vai cair junto. Às vezes, a gente tem que ter essa sabedoria e olhar, não é somente a nossa, mas os outros. Tem coisas que a gente não vê, e a gente não sabe, então a gente não tem como a gente saber de cada um. Mas se a gente sabe que tem alguém errado e continuar aceitando, perigoso, principalmente para nós que somos jovens. Amém? Então, a gente já falou que temos que ser humildes. Quem lembra? Humildes. O que mais? Confiança. Depois a dependência. E agora, obedientes. E por último, irmãos. Aqui pega também. Eu deixei esse por último de verdade. Já viu criança quando briga com outra criança? Quanto tempo demora para fazer as pazes? 5, 10, 15 minutos? E nós? E os adultos? E os adultos? Já viu a criança como ela tem uma misericórdia diferente de nós? E a última palavra dessa noite é misericórdia. E a misericórdia, irmãos, é difícil. E eu acho que dependendo pela minha caminhada, eu acho que todos os pontos são difíceis, mas a misericórdia é algo que mais pega, muitas vezes, porque é difícil a gente querer abrir mão das nossas razões, do nosso direito, porque é isso, quando a gente fala em perdão, é isso, é você ter o direito de algo e você largar o seu direito em favor de Deus, porque Deus te perdoou. E aí quando a gente vai ler Mateus 18, 21, estou falando bastante Mateus, a gente vai meditar bastante nesse capítulo 18 agora, e é o último, está acabando. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso daí, irmãos, logo em seguida ele vai contar uma história. E eu vou contar para vocês para não ler esse capítulo inteiro. Mas tinha um rei. Eu gosto de trazer o contexto. Tinha um rei. E tinha um servo. E o rei falou: hoje é dia de eu apurar aqui quem está devendo para mim. Chamou o servo. E o servo devia para ele muitos quilos, toneladas de prata. Mas a Bíblia fala que ele devia muito dinheiro para ele. Vamos colocar uma fortuna? Deveria um dinheiro alto para ele. E aí esse servo chega para ele e ele fala: já era para você. Aí ele fala: não, tenha misericórdia de mim, rei. E o rei teve o quê? Misericórdia dele e perdoou a sua vida. E aí ele tinha que vender tudo. A palavra fala que ele ia vender tudo que ele tinha para pagar essa dívida. E aí ele sai. E aí tem o co-servo, que é o servo do servo. E o servo está devendo para ele simplesmente 100 denários. Se a gente colocar na continha de hoje, lá acho que Mateus também fala que dava 1 denário por dia de trabalho, vamos dizer 100 dias de trabalho. Façam as contas aí quanto deva dar 100 dias de trabalho. Eu estava até fazendo essa conta lá. Se coloca um salário mínimo, vai dar 6, 7 mil reais, 10 mil nos dias de hoje. Claro, na época é outro. Só para a gente ter noção da dimensão do que era algo grande e algo pequeno comparado ao que ele acabou de receber o perdão. Ele acabou de receber misericórdia. E aí ele chega lá no seu conservo. Ele fala: me paga. Ele: eu não tenho. E o que o conservo dele fez? Exatamente a mesma coisa. Se ajoelha, tenha misericórdia, eu vou pagar a dívida. E sabe o que ele fez? Vai você para a prisão. E depois o rei soube disso, os amigos contaram. E o rei falou: eu tive piedade de você, e você não teve piedade do outro. Então agora você vai para a prisão também. E aí quando a gente olha isso, mas o que isso tem a ver? Irmãos, o maior dívida já foi perdoada, já foi paga. Tudo que for nessa terra é comparado a 100 denários. É pouco. É pouco comparado ao que Cristo fez por nós. É pouco comparado ao que o rei perdoou eu e você. É pouco. Mas doeu. É pouco. É 100 denários. Nada daquilo que
possa ter acontecido é maior do que o perdão que Deus deu. Quando a gente olhar para o Cristo, por isso que a gente tem que olhar sempre para o alvo, e o alvo é Cristo. Sabe? Porque se a gente não olhar nada, e eu falo isso, irmãos, com experiência, alguém que já sofreu, já, sabe, teve que perdoar coisas difíceis. Sabe o que é você acordar na sua cama com 14, 15 anos? Sabe o que é você lembrar que seu pai faleceu e que ele foi brutalmente assassinado? E despertar em você um ódio, uma raiva de você querer pegar o travesseiro, sabe, algo forte. E eu tinha o direito de ficar irritado, de ficar bravo, eu tinha o direito, mas, irmãos, a misericórdia é você pegar o seu direito e jogar fora, e liberar o perdão. Não tem como a gente querer, sabe, era aquilo que dominava, que me acordava de madrugada. Eu tinha 14 anos e tinha um saco de dar porrada no meu quarto. Por quê? Era uma raiva, era algo verdadeiramente demoníaco que vinha sobre mim e me acordava. E eu pegava aquele travesseiro e eu batia tanto nele, tanto, até eu não aguentar mais e deitava suado. Mas isso não é vida. Não teria como eu seguir uma vida carregando aquele peso que me acordava noite após noite. Quando eu via qualquer coisa, aquilo vinha e subia aquilo ali e vinha, até que teve um domingo em que eu tomei a decisão, eu vim aqui na frente, era sobre perdão, eu falei: Jesus, sai esse peso, eu preciso me ver livre disso, senão eu não vou conseguir. Mas é uma decisão minha, e hoje a decisão é sua. E amanhã a decisão vai ser nossa, porque alguém vai errar, e a gente vai ter que ter misericórdia. É fácil? Não. Dói, rasga, machuca, você se sente burro. Mas você tem que ter misericórdia, porque nada mais é do que 100 denários, comparado à dívida que Cristo perdoou por mim. Comparado à dívida que Cristo perdoou por você. Então não tenha nada que alguém possa ter feito por nós que possa ser maior do que a dívida. A dívida já foi paga. E a gente está aqui nessa terra carregando coisa. É difícil, irmãos. É pesado isso. Mas é o que a gente tem que fazer. Quero ser como criança. Não é fácil, eu falei que essa palavra começava suave, mas no final ela é difícil. Mas a gente tem que, sabe o que é isso? É matar a nossa carne. É o evangelho do dia a dia. É você pegar, sabe? Se a gente entendesse cada vez mais o que é isso. E toda vez que alguém falar com você, você lembra disso. É 100 denários. É pouco. É pouco. A gente não tem esse direito. Não tem o direito de carregar isso. Não tem. A palavra fala direto sobre perdão. É o que mais fala, sabe por quê? Porque, como eu falei, a dor de remover algo que nós temos a razão é difícil. É difícil, a gente não consegue. Mas a gente consegue sozinho. Não consegue sozinho. Mas quando a gente toma verdadeira uma decisão e coloca nas mãos de Deus, eu vou falar para você, irmãos, não é numa noite, não funciona assim, você perdoa. Às vezes tem coisa que Deus tira de uma vez, mas tem coisa que você vai lutar e vai brigar contra si mesmo. Quando vê aquilo, você fala: sai, não, está perdoado em nome de Jesus, está perdoado em nome de Jesus, está perdoado. Daqui a pouco a cicatriz vai fechando. Daqui a pouco não dói mais, daqui a pouco você só olha, só vê a marca, daqui a pouco é uma marquinha pequena, daqui a pouco você olha, você vê um negocinho que você lembra o que aconteceu. Mas você não dói mais. A gente tem que aprender, irmãos, a ser como criança. Então, quem quer ser como criança nessa noite? Vocês têm certeza do que vocês estão falando? Vocês têm certeza do que vocês estão querendo nessa noite? Porque vocês estão abrindo mão daquilo que vocês, muitas vezes, do seu eu, da sua vontade, dos seus desejos, para ser como criança.
Mas saiba de uma coisa, eu vou ler novamente. Jesus fala: quem recebe o reino de Deus como uma criança, quem não recebe o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Mas ele asseguros, a não ser que você se converta e torne como uma criança, jamais entrará no reino de céu. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Então, irmãos, não tem outro caminho. Não tem para onde a gente ir. Nós temos que renunciarmos. Eu vou repetir mais uma vez. Nós temos que ser humildes, gratos, reconhecer os erros, ser uma pessoa boa, não ser arrogante, não ser soberba. Nós temos que ser confiantes no Pai, confiar que Deus vai fazer. E quando nós atingimos a confiança, nós começamos a nos tornar dependentes. Só então se tornamos dependentes. Porque não dá para você depender com um pezinho ali, como eu falei. Se tornamos dependentes, deixamos as nossas vidas, nós vamos estar dependendo de Deus e obedecendo nessa terra. Obedecendo aquilo que Deus fala. E muitas vezes o que Deus vai falar, às vezes é algo que nós já fizemos, ou algo que nós já fazíamos, Deus simplesmente vai falar como Ele falou. A hora pode pegar, a hora não pode. Deus falou, a obediência a cada um é individual e cada um sabe o que Deus cobra e pede de você. Às vezes a minha obediência é diferente da sua. Tem coisas que são comuns entre nós, mas tem coisas que Deus pede para mim que é diferente. A obediência do Felipe talvez não vai ser igual para a obediência da Emily, que não vai ser igual a diferença do Adriano. Cada um, Deus vai pedir coisas específicas. Deus vai dar ministérios específicos. Deus vai dar obrigações específicas. E quando Deus der algo, nós temos que obedecer naquilo que Deus nos deu. Então, por último, ter misericórdia. Sem misericórdia, não funciona. Lembra-se, toda vez que alguém falhar contra nós, contra vocês, é 100 denários. Contra uma fortuna que já se foi perdoada pelo rei. Então, não deixe que 100 denários roube a sua bênção, porque aquele que foi atrás dos 100 denários acabou na prisão. E espero que nenhum de nós acabe numa prisão eterna lá embaixo. Espero que nós todos possamos estar livres na glória lá em cima junto ao Pai. Então não deixe que nada disso. Então vamos levantar e vamos orar nessa noite, já que todos nós aqui queremos ser como crianças. E cada um aqui vai ter uma dificuldade. Às vezes um vai ter dificuldade na humildade, outro talvez na misericórdia, outro na obediência, no confiar, na dependência, mas que nós possamos orar e pedir. Peça para Deus, se Deus tocou em algo hoje nessa noite para você perdoar, para você mudar, para você, coloque agora nas mãos de Deus, porque Deus é poderoso. Falo isso que Deus já conseguiu, foi numa oração dessas que Deus me ajudou a exercer misericórdias. Então eu acredito que Deus pode fazer nessa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai,